Bom dia, que Deus abençoe todas as pessoas em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre vida e vida do seu bem-estar. Vida. Todo mundo tem uma vida, mas nem todo mundo está no seu bem-estar, né? Motivo de algumas coisas que possa estar acontecendo. Quando a gente acorda de manhã, nem todo mundo, mas isso também é um pouco normal, né? Nem todo mundo acorda bem, né? Disposto. Mas é bom quando a gente, antes de dormir, a gente faz uma oração para falar com Deus. E quando a gente acorda também, agradecer a Deus porque acordou. Porém, uma Bíblia Sagrada, Deus ele deixa tudo para a gente seguir uma instrução. E aí vai passando o tempo, a gente vê que se a pessoa não seguir o que tem que ser seguido, uma boa instrução, bons conselhos, que o próprio Deus já deixou escrito dentro de uma Bíblia Sagrada, a pessoa vai ver que muitas das vezes ela ou ele não está da maneira que está, simplesmente porque não está aplicando o que já foi ensinado, orientado dentro de uma palavra sagrada. E a Bíblia é um livro que qualquer pessoa que tem um interesse, que queira ter, pode ter. Hoje em dia a Bíblia está muito cara. Na década de 94, 95, né? Eu entrei na Casa de Deus na década de 97, mas comecei a ir para a Casa do Senhor na década de 94, 93, por aí. Tem muitos anos, né? A Bíblia não era tão cara como é hoje. Eu, assim, no meu ponto de vista, uma palavra que é santa, uma palavra que se a pessoa botar em prática, ela, com certeza ela começa a dar frutos por dentro e por fora, não tem que ser tão cara como tá o valor de uma Bíblia Sagrada. Eu acho que tudo é questão de bom senso, e muitas das vezes as pessoas que botam para vender não têm esse bom senso, né? Diz, Bíblia Sagrada, a palavra é de Deus, não é de ninguém. Mas tudo bem, né? Prestará conta a Deus naquele grande dia. Eu vou deixar essa palavra aqui, que está em Provérbios, capítulo 4. Provérbio diz assim, o título, a segurança na sabedoria. Quando um título fala que a pessoa tem que ter segurança na sabedoria, é porque a pessoa tem que ter realmente, ser seguro dentro de uma sabedoria, e só quem pode dar uma sabedoria espetacular é só Deus. Mas Ele dá a sabedoria para ambas as partes, inclusive para a área espiritual. Se a gente for meditar no profundo e deixar a nossa mente fluir, pedindo ajuda a Deus, claro, porque sempre a gente tem que pedir ajuda a Deus. Muitas coisas o Espírito de Deus ele vai falar. Aqui diz, ouve, filho, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes a prudência. Então, primeiro a gente tem que ouvir a instrução do Pai.
o Pai que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o seu pai carnal, né? O seu pai, que todo mundo tem pai. É engraçado. Para uma criança nascer, precisa ter uma parceria ou uma concordância entre um homem e uma mulher. Porém, tá vendo? Eu ia entrar num assunto, mas já vem outro assunto. Mas vamos falar aquilo que tem que ser falado. Porém, muitas das vezes a pessoa tem uma relação, o que eu estou falando está incluído dentro da palavra, né? Eu vou falar poucas coisas. Muitas das vezes, quando a pessoa tem um ato de relação, muitas das vezes, o homem namora a mulher, tem a sua intimidade com a mulher, mas dentro dele ou dentro dela não tem a intenção de permanecer com aquela pessoa que teve o ato. Eu já fui jovem, né? Eu já fui jovem e às vezes a intenção do jovem só Deus sabe. Hoje, com meus 44 anos, estou bem mais madura e aprovo hoje a idade que eu tenho, porque antes, sem sabedoria e sem maturidade, quando a pessoa não tem sabedoria e também não é maduro, também não tem experiência muito com a vida. Agora, a gente só aprende a ter experiência de vida assim, dentro de uma congregação. Eu aprendi dentro de uma congregação. E aprendi também a ouvir, por isso que está dizendo, ouve a instrução. Aí, se a mulher não se prepara, para tomar o remédio ou uma injeção, ou usar também até uma camisinha, ela vai ter filho ou uma filha antes do casamento, ou antes dos projetos que ela talvez, ou ele também, determinou dentro dele. É por isso que tem que ouvir a instrução de alguém que sabe mais do que a própria pessoa. Quem sabe mais do que a própria pessoa é Deus, claro. Mas os mais velhos, as pessoas mais velhas, o pai e a mãe, ou seja, lá quem está criando essa pessoa, cuidando dessa pessoa, também sabe. Por isso que tudo tem que ter um preparo. Um preparo para ter uma criança no ano certo, no momento certo. Até a mãe tem que estar preparada espiritualmente e mentalmente para gerar uma criança. E no que gera, Jesus está cuidando também desse feto. Mas o emocional da pessoa, de ambas as partes, entre o homem e a mulher, tem que estar bem mesmo. E aqui diz assim, para a gente ficar atento, para conhecer a prudência, porque a pessoa tem que ter e tem que ser prudente. A sabedoria, quem tem sabedoria, tem prudência. No versículo 2, diz assim, pois dou vós boa doutrina. Quem dá boa doutrina? Aqui está dizendo Deus. Porque Deus também tem a sua doutrina. Que doutrina é essa, Alicerre? De boas condutas. Jesus só ensina coisas maravilhosas. Porque a gente tem, ele tem. Quem tem? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem bom testemunho. Mas quem segue ele e quem crê nele, Deus requer bom testemunho. Por isso que ele diz assim, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então a pessoa que deixar a instrução, tudo aquilo que Deus vem falando, as coisas corretas, se deixar, a pessoa
vai ver que lá na frente não vai ficar bem e vai ter muitos problemas. No versículo 3 diz assim: porque eu era filho, terno na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. A gente pode compreender que Jesus foi o único, é o único, né? Único diante do pai dele, que é Deus vivo. E o único da mãe dele. Quem foi a mãe dele foi a Maria. Jesus nasceu na exclusividade dentro de uma barriga de uma mulher santa, virgem e com bom testemunho também de caráter, de conduta moral e física. Tanto a mente dela era santa, como o coração dela era também um coração benigno, bondoso. É por isso que o Pai, Deus, escolheu Maria para gerar Jesus Cristo. É por isso que ele está dizendo aqui, né? No versículo 4, ele diz assim: e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora ele diz: se você guardar os mandamentos, porque tem que guardar os mandamentos, e os mandamentos tá valendo diante de Deus, tá valendo diante de qualquer pessoa, porque o mandamento existe. Aí ele diz: e vive, tem que viver, não é só para guardar não, guardar na mente, guardar no coração, tem que viver. No 5 diz assim: adquire sabedoria. Então a gente tem que adquirir. E para adquirir tem que pedir a Deus. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Ele falou duas coisas. Adquire. Tem que adquirir. Tanto a sabedoria como também a inteligência. E ele diz: não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Da boca de Deus, claro. Porque às vezes as pessoas deixam para lá, sabe, alguém ensinou, alguém falou, alguém orientou, mas deixa para lá o que já foi uma vez falado, orientado. Mas ele diz assim, ó: vive o que você aprendeu. Quando a pessoa já tem noção de algo, já ouviu falar e sabe o que é certo, o que é errado, e por aí vai. Estamos falando com adultos. Aí que vem a determinação de Deus vivo para querer fazer o que ele quiser com a pessoa. Deus trabalha com misericórdia, sim, mas ele requer de mim e de qualquer pessoa. Sabe o que Deus requer? A responsabilidade. Porque cada um tem o seu momento, dado por ele, claro. Por isso que a gente tem que ser grato. Tem que ter gratidão dentro de si, gratidão dentro da alma. Alma que é agradecida, ou o Espírito que Deus soprou que é agradecido, vai muito bem quando existe gente assim. Porque se ele dá uma oportunidade de uma pessoa viver, sabe lá quantos anos, e naquilo que vive, será que está aprendendo o que tem que ser aprendendo, o que tem que ser aprendido? Coisas boas ou coisas ruins? O que está aplicando nessa vida que ele está dando a oportunidade? Porque a Bíblia Sagrada diz que a gente tem que ser, em outras palavras, uma pessoa melhor.
uma pessoa melhor. Como assim melhor? Perfeito é só Deus. Nunca ninguém encontrou erro diante de Deus vivo. Mas o ser humano poderá encontrar. Claro, poderá encontrar sim, porque a glória é só dele, só de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os seres humanos têm sua falha, mas se ele se esforçar, ele pode ser uma pessoa bem melhor. E se ele se aplicar, como diz a palavra, Provérbio 4, ele pode dar bom testemunho, sim. Ele pode se espelhar em Jesus Cristo. A gente tem que se espelhar em coisas boas, né? Por isso que existe o espelho. O espelho você está olhando para você mesmo. E ali você olha todos os seus detalhes. O detalhe que dá para você olhar. E o detalhe que está dentro da pessoa. Que cada pessoa sabe. Aonde tem que se reajustar, se consertar, ou até melhorar mais um pouco. Eu ainda estou rouca, mas não tem problema. Eu tenho que cumprir com a missão de uma ordem, de um pedido que o próprio Jesus falou para mim. Fale de mim, evangelize. Faça a parte que cabe a você. Temos uma parte. Viemos da parte dele. Não sou eu, várias pessoas veio da parte de Jesus Cristo. Somos da parte de Deus. Porém, essa parte que veio de Deus tem que trabalhar para ele. Tem que fazer algo para ele. E para fazer algo para Deus, é para fazer o bem, claro. Porque quem é da parte de Deus e quem quer ser da parte de Deus, quem optou para ser da parte de Deus, só resta para a pessoa fazer o bem. Se vem a quem? Deixar uma boa palavra. A pessoa si própria buscar força, fé, ânimo, coragem, sabedoria, inteligência, vigor, cada vez mais ser iluminado. Iluminado. Porque Deus é a luz. Ele também te dá luz. Mas se você não buscar a luz, que é o dono da luz é Deus, a luz pode se apagar. É por isso que está escrito assim, não apagueis o Espírito Santo. Ele pode estar tanto aceso, que é a luz, como ele também pode ir se apagando, porque a pessoa não faz o que tem que ser feito. A realidade é o seguinte, quando a pessoa está fraca, ou quando a pessoa cai, porque deixou de fazer o que tem que ser feito. E por isso que não pode botar culpa em ninguém. Deixou de meditar na Bíblia, deixou de dar atenção ao Espírito Santo, deixou de jejuar, deixou até de praticar o bem, porque o bem começa contigo. Começa contigo e termina com Deus. Por que começa contigo? Porque você está na terra. E Deus está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele é três num só. Deus está no céu, você está na terra. Nós estamos na terra. Então o bem começa com você, porque você tem que ter parceria com o Pai das Luzes. Por isso que tem que ter comunhão. Começa contigo e termina com Ele. Aí fica assim uma ligação. Como está escrito também, o que está ligado na terra, está ligado no céu. Tem que ter ligação. Que quando a pessoa está ligada, ele vai dando a instrução de tudo. Aí ele falou para Jeremias, abre a tua boca, porque eu vou te encher. Quem ia falar naquela ocasião não é Jeremias. Quem ia falar, o que tem que ser falado, é o Espírito Santo. Porque quando a pessoa deixa Jesus agir, não tem nada montado, nada planejado.
Quando você conversa com uma pessoa, quem fala não é a própria pessoa, mas é o Espírito de Deus, aleluia, que está instruindo, pela misericórdia, a pessoa. E a pessoa que tem segurança, como está escrito no título, segurança na sabedoria. Quem é seguro tem sabedoria. Mas essa segurança vem de Deus primeiro, para depois vir a sabedoria. Então tem que ter confiança também. Porque não basta ter só segurança, tem que ter confiança em Deus e em si próprio, para poder vir, para poder estar dentro de uma pessoa a sabedoria. Você pode conversar com as pessoas que são, nem todas são assim, né? As pessoas que têm sabedoria, ela tem cautela. Cautela para falar. Porque o Senhor Jesus, Deus, Ele tem a sua cautela. É por isso que Jesus diz, Pedro falou, Paulo também comentou, crescei, tem que crescer, Deus quer que cresça, crescei na graça e no conhecimento. Agora, para crescer, tem que convidar Jesus Cristo. Então, no geral, no resumo dessa reflexão, Jesus diz que todas as pessoas, sendo crente ou não, dependerá dele um dia. E é verdade. Se não depender dessa vida, vai depender na hora do aval, na hora que ele for decidir quem entrará nas portas estreitas. Vai depender de Jesus. Então, por isso que ele falou assim, com a sabedoria que ele tem, Deus diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele falou próprio, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Porque ele sabe, o próprio Jesus sabe, na segurança que ele tem, que a pessoa tem que ter ele para acontecer milagres, prodígios e maravilhas, porque eu gosto de milagres, eu gosto de prodígios, eu gosto de maravilhas, porque eu sei que esse aí tem para fazer, Deus. Ele pode despedaçar o jugo do Satanás, ele pode arrancar qualquer tipo de doença e fazer a pessoa ser uma pessoa saudável. Ele pode, depende da fé da pessoa, mas ele pode. Ele pode transformar uma vida da água para o vinho, como ele transformou lá o casamento. Porque Jesus, ele tem sabor. Jesus é o sabor saboroso. O cristão também tem que ter sabor. O cristão não pode ser amargo. O viver dele, o ser dele, não pode ser amargo. Por que, Alice? Porque quem está com Jesus, quem acompanha Jesus, quem acompanha as Escrituras, quem acompanha o Pai das Luzes, te digo uma coisa, através de todos os requisitos que a gente sabe que a gente tem que fazer, a pessoa é doce. Doce, como Jesus é doce. E quem está amargo, está faltando. Está faltando. A pessoa que é amarga, está faltando fazer aquilo que sabe que tem que fazer. Se humilhar para Jesus Cristo. E quando se humilha, quando se declara para Jesus, quando confessa para Jesus que Ele é forte e Ele tem poder e que você precisa desse poder e que você precisa dessa fortaleza e que você precisa da ajuda dele, aí
ele está ouvindo, né? Ele passa a dar para você aquilo que ele tem que dar. Mas, porém, ele diz lá no versículo 4, no provérbio, ele diz para todas as pessoas que meditam uma palavra, você tem que ouvir. Porque a fé, a fé é 2 letras, F-E e um acento. A fé vem pelo ouvir. Então, a fé não é emotiva, não se trabalha. Uma congregação não é levado e não pode ser levado pela emoção. Uma congregação, um ministério, um altar, o teu altar que é dentro do teu coração ou o altar que está lá dentro da casa de oração. A casa de oração que eu estou dizendo, o templo, né? De uma congregação. Não pode ser levado de maneira nenhuma na emoção. Porque senão não vai dar certo. Realmente a pessoa tem que estar no Espírito de Deus e viver o Espírito de Deus e fazer a vontade de Deus e falar aquilo que Deus está falando para falar. E a responsabilidade total, quem está na frente é o Espírito Santo. A responsabilidade total de um culto ou de tudo que tiver que acontecer é do Pai das Luzes. Aí sim você vê libertação. Quer ver libertação? Você vai ver libertação. Você quer ver cura? Você vai ver cura. Porque quem faz isso é o Pai das Luzes. Mas não na emoção, mas pela fé e pelo Espírito de Deus. Deus sabe que quando eu comecei a entender as Escrituras, tem que entender, tem que ter entendimento. E diz as Escrituras, quem diz é a Bíblia. E se você crê em Deus, você crê também na Bíblia. Crê no que está escrito. A palavra, a palavra quem fez não foi você não. Aliás, não foi seres humanos dessa época. A palavra já vem de muitos anos, de muitos séculos, daqueles homens de Deus que escreveram na oportunidade, na ocasião que estava passando, que passou. Porque Deus deu uma ideia. Escreve tudo que está acontecendo. Porque vai servir para outra geração. Vai servir para as pessoas que estão para nascer. Estão para nascer, que já nasceu. Quem nasceu? A Alicélia nasceu, você nasceu. E muitas pessoas estão para nascer. Tem criança que está para nascer hoje. Tem criança que está para nascer amanhã. Então, como Jesus é bondoso, ele tem a misericórdia dele. Ele pensa, Deus pensa. Ele pensa no presente. E pensou também no futuro. E pensou também na vinda vindoura. E pensa também no garradão. Deus pensa em tudo. É por isso que o crente tem que pensar em tudo. Plano A, plano B, plano C. Não fique só no plano A. Porque se faltar um pastor numa congregação, porque às vezes tem imprevisto, tem o plano B. Se faltar uma diaconisa, tem o plano B. Porque o raciocínio tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Deus gosta de trabalhar com pessoas, com qualquer pessoa, mas com pessoas que são dinâmicas, agrada a Deus. Pessoas que estão dispostas, que não podem empecilho para fazer o que tem que ser feito. Quando te convida para uma vigília, quando te convida para uma festa de uma congregação, te convidou? Você vai? Depende de você. Mas Jesus mandou te convidar. Jesus está te convidando hoje a você parar para ouvir. Ouve o que Deus está falando. Para sentar, para meditar dentro de uma escritura, dentro de uma Bíblia. Para ouvir. Fique atento.
Dê crédito dentro de uma Bíblia. Dê crédito, dê valor, dê atenção para uma Bíblia sagrada. Dentro dessas páginas, são páginas que têm força, que têm poder, que têm o próprio Espírito de Deus que vai falar contigo. Se você fizer o que tem que ser feito, você nunca mais vai ficar choramingando pelos cantos e reclamando. Vai chorar, mas o choro vai ser diferente. Pela presença de Jesus e pelo agradecimento. Agradecimento que o Pai das Luzes te deu pela força que você tem. Hoje, todo mundo tem que ter força, porque o que está para vir aí é coisas pesadas. O planeta gira e dentro do que está girando, infelizmente, existem espíritos malignos que atuam no ar, que é principado, a potestade, dominadores, que ficam trabalhando 24 horas para fazer coisas ruins para os seres humanos. E é por isso que o crente tem que orar, jejuar e fazer tudo que sabe que tem que fazer, e até para o monte, em vigília e por aí vai. Agora, a Bíblia é sagrada, nós somos o representante da Bíblia. A Bíblia sagrada tem que estar dentro da tua cabeça, dentro do teu ser. Porque ele disse assim, ó, se você tiver com o meu mandamento e viver, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, porque um dia as Bíblias que estão aí, um dia as Bíblias vai sumir. Vai chegar esse dia, tá perto. E se você conhece da palavra de Deus, e se você é um representante, você é a própria Bíblia. Você é a própria Bíblia. Você é representante de Jesus. Aonde você for, a luz vai contigo. Aonde você for, a unção vai contigo. A unção te persegue. A unção que Deus te deu. Mas temos que ter uma Bíblia dentro da bolsa? Com certeza. É temor. É temor. É reverência. Mas você é a própria Bíblia. Por que você é a própria Bíblia, Sério? Nunca ouvi isso. Meu querido, minha querida, quando Deus me dá para falar dessa forma, eu tenho que falar da forma que Ele dá. Porque eu entendo do seguinte, se você é a própria Bíblia, porque você é representante de Jesus, você está representando alguma coisa. E olha que essa coisa que você está representando é a vida eterna. É a sua vida eterna, mas antes da sua vida eterna, tem o dono da eternidade, que é Deus, vivo. Então você é representante dele. Tá bom para você? Tá bom para você? Ser representante de Jesus Cristo. Quem não quer ser representante de alguém? Agora você está sendo representante de uma autoridade. Essa autoridade é máxima. E é por isso que ele diz, se você viver o meu mandamento, e se você aplicar, adquirir a sabedoria e a inteligência, o restante de todos os seus assuntos, deixa comigo, que quem resolve não é você não, é Deus. E é por isso que eu peço a participação de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo. Pode ajudar muita gente, porque Deus me ajudou e continua me ajudando muito, 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 muito. Eu sou muito grata a Deus vivo. E que vocês apertem o sininho, se inscreva nesse canal. Assim como Deus me ajudou, Ele diz para mim, é o seu dever de passar o que eu te dei para as outras pessoas. É dever. E o dever de casa, aonde você for, você tem que passar e deixar a essência da luz, a essência do amor e a essência da paz. Um bom perfume, porque ele tem. Deus tem. O perfume suave, porque a pessoa tem que ser suave. A pessoa não pode ser pesado.
Mas para ser suave, a pessoa tem que fazer muita coisa. E é por isso que Jesus diz, no céu não entra bagagem. É verdade. E o que você tem que fazer? Só resta o seguinte, se despojar de mim mesmo ou de vocês mesmos, tem que se despojar. Se despojar de tudo aquilo que te atrapalha, que você sabe que te atrapalha. E aí, se entregar totalmente para Deus vivo. E depois, você vai ver grandes milagres e prodígios e maravilhas. Primeiro tem que acontecer com você. Eu vi a libertação profunda que Deus fez na minha vida. Demorou, não foi rápido não. Demorou, tá? Depende da pessoa, depende da fé. Precisamos pedir entendimento para Deus. Precisamos. O meu café até esfriou. Precisamos pedir um entendimento para Deus. Você precisa pedir tanta coisa para Deus. Porque se você pedir entendimento, sabedoria, inteligência, discernimento no espírito, e por aí vai, o restante, Jesus vai te dar. Você tem que estar bem no mundo espiritual? Com certeza. Muito bem. Muito bem mesmo, hein? Porque o mundo espiritual, as forças do mal são perversas demais. Mas se você crê, você está amparado, e bem amparado, por Jesus Cristo. Esse aí nunca perdeu batalha nenhuma, nem guerra. Ele prova para as pessoas. Provou para Abraão, provou para Isaac e provou para Jacó, que mudou o nome dele até para Israel, que ele sabe fazer tudo como ele quer. Mas tem que confiar. Hoje, nessa manhã, Jesus te convida e me convida também, porque primeiro a palavra corta para cá e corta para lá, a você confiar mais em Jesus. Agora, se Jesus já trabalhou dentro de você, já trabalhou? Já. Então você tem que fazer algo para Jesus. O algo é evangelizar. O algo é visitar. Vai visitar. Visita as pessoas que você não vê, há anos. Porque depois que passa um ano, já se forma anos. A-N-O-S. Anos. Porque a gente tem que dar valor enquanto a pessoa está viva. Depois que morre, quer chorar no caixão? Para quê? Vamos fazer hoje o que tem que ser feito. Eu agradeço a Deus a oportunidade desse belo entendimento que Deus me deu. É maravilhoso. Quando você se dedica a Jesus Cristo, mas a sua amizade tem que ser a Bíblia Sagrada. Põe a Bíblia como seu amigo ou como a sua amiga. Eu sou mulher, chamo a minha Bíblia de minha amiga. Se você fizer isso, você vai ver a glória de Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Beijo. Tchau.